Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Por causa disso, decidi não fazer outra visita, pois poderia ser dolorosa para vocês e para mim. Se minha presença de algum modo fosse constrangedora para vocês, como poderiam espontaneamente me saudar e animar? Por essa razão escrevi uma carta em vez de ir, para não perder tempo desapontando os amigos que eu esperava que me saudassem. Enquanto escrevo, estou convencido de que foi melhor para mim e para vocês. O tempo passa e já foi doloroso demais escrever a carta. O pergaminho tinha mais lágrimas que tinta, mas não escrevi para causar sofrimento, e sim para que vocês soubessem quanto me preocupo. De fato, era mais que preocupação. Foi para mostrar quanto amo vocês. Agora, com respeito àquele que começou tudo isso e provocou toda essa dor, quero que saibam que, na ocasião, não fui o único ofendido, mas também todos vocês, com algumas exceções. Assim, não quero, estando aí, mostrar-me muito severo. O que a maioria de vocês concordarem como disciplina é suficiente. É hora de perdoar esse homem e ajudá-lo a se erguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele acabará se afogando nessa culpa. Meu conselho agora é derramar amor. O propósito da minha carta não é exigir a punição do ofensor, mas levar vocês a se responsabilizarem pela saúde da igreja. Se vocês o perdoarem, eu também o perdoo. Não pensem que estou levando uma lista de ressentimentos pessoais. O fato é que estou me juntando ao ato de perdão de vocês, assim como Cristo faz conosco. Afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Quando cheguei a Troade para proclamar a mensagem do Messias, senti plena abertura. Deus havia escancarado a porta, mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês, por isso não consegui relaxar. Preocupado, fui para a Macedônia à procura de Tito e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês. E consegui, graças a Deus. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar, num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo. Aonde quer que vamos, o povo aspira ao excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto. Falamos o que recebemos diretamente de Deus e o fazemos da maneira mais honesta possível. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendações, seja para vocês, seja de vocês.
Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando seu espírito. Foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma cerimônia de inauguração deslumbrante. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante quanto o dia, ainda que se desvanecesse muito rapidamente. E o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se pode encarar o sol. Quão mais deslumbrante, então, será o governo do Espírito vivo? Se o governo da condenação foi impressionante, que dizer do governo da afirmação? O antigo governo, que tanto brilhava, pareceria escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou, quanto mais o deslumbrante governo que durará toda a eternidade. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu a fim de que eles possam ver por si mesmos que não há nada lá. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele.